vou descer a lenha no excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele andou reclamando do vazamento de uma conversa, né, de uma reunião que ele teve com os ministros do Supremo Tribunal Federal e está evitando discutir, né, esse assunto do sucessor do Barroso. Se tem uma coisa que todo mundo que cobre Brasília e cobre o Lula desde o primeiro mandato sabe, é de que o Lula não gosta de trabalhar sobre cobranças, ele não gosta de ficar tendo que responder quem ele vai colocar como ministro, qual movimentação ele vai fazer, quem ele vai substituir, quem ele vai decidir de vice, ou coisa do tipo. Então, assim, ele está incomodado por esse tipo de cobrança, não deveria, até porque tem experiência o bastante para saber que é assim que as coisas funcionam, e ficar incomodado com o vazamento de jantar, eu não sei quem vazou, eu não sei qual é a fonte, até porque o jornalista não precisa fornecer isso de maneira pública, é para isso que serve justamente a fonte, mas eu vou descer a lenha principalmente nessa possibilidade de uma reunião com os ministros do Supremo Tribunal Federal para discutir quem será o novo indicado, como tivesse ali abalizando e pedindo bênção, né? Totalmente imoral, e para ser mais imoral ainda, fora da agenda oficial. Então, assim, eu criticaria fosse qualquer presidente, e sendo um presidente que eu apoio, de que realmente eu votei e espero coisas mais transparentes, me envergonha muito imaginar que ele recebeu no Palácio da Alvorada ministros do Supremo Tribunal Federal, os quais ele tem mais proximidade, que é o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e o Cristiano Zanin. E aí, cara, também teve os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e o Ricardo Lewandowski, da Justiça, ex-ministro da Suprema Corte também. Eu, com toda certeza, entendo, dentro dessa vergonhosa reunião, para mim vergonhosa, sinceramente, ele não levar o André Mendonça, não levar o Ricardo Nunes, mas não deveria levar ninguém. Ou fizesse uma reunião pública, um almoço, bota ali os repórteres em uma certa distância, senta para conversar e explica, não, é para conversar realmente, vou apresentar os nomes de quem eu tenho interesse, ver quais eles gostam, e numa conversa, bota ali uma sala, todo mundo ali bebendo seu champanhe, sua água, comendo, os repórteres em volta, e daqui a pouco ele abre espaço para as perguntas, vai conversando, não, para eles estudarem os nomes, são 3, né, eles não vão decidir, estamos conversando, né, o que eles acham. Aí sim, seria uma parada um pouco mais pública, uma parada um pouco mais democrática até, republicana. Agora uma reunião fora da agenda, né, com uma parcela do Supremo, a qual ele tem proximidade. Para mim ficou muito feio, cara. Muito, muito feio mesmo. Por mais que esses jantares, essas reuniões aconteçam, a gente, obviamente, não sabe nem 10%, né, dessas reuniões, das ligações e afins. Mas ele reclamar do vazamento é porque ele sabe que é ruim, e ele sabe que pegaria mal. E assim, tá passando batida aí na base, hein? Não vi críticas, não estou fazendo só porque eu não vi críticas. Se eu visse as críticas, eu endossaria, mas eu não tenho visto de personalidades, políticos e de páginas ligadas ao Partido dos Trabalhadores e também a figura do Luiz Inácio Lula da Silva. Fala aí, Vinícius. É isso, cara. Para quem não quer repercussão desse tipo, não tem essas questões aí com lidar com cobranças sobre as movimentações políticas, fazer esse tipo de reunião é quase pedir para receber as pressões, as críticas, saber que esse tipo de repercussão não é boa, né? Não é. E eu acho que muito dessa repercussão também é porque parece que o presidente Lula ele quer criar um clima, assim, né? Ele fica ali, ele faz um mistério muito longo, né, desse negócio, o que eu vou fazer, o que não vai fazer, sei lá, cara. Pô, parece, aí fica todo mundo ali o tempo inteiro, sabe? Questionando, especulando, e isso cria mesmo um clima muito ruim, né? Você deveria dar indícios logo do que ele quer e vai embora, sabe? Mas ele deu indícios, deve ser o ministro, né? O presidente, o advogado-geral da União, né? O Jorge Messias. Messias, lá da ligação, fatídica ligação da presidente Dilma com ele. E também corre por fora o nome o nome do Rodrigo Pacheco, né? O ex-presidente da Câmara, senador do PSD de Minas. Só que o Lula quer convencê-lo a ser candidato ao governo do estado de Minas Gerais. Por isso que o Messias deve ser o indicado. Aliás, antes desse encontro com esses ministros da Suprema Corte,
o Lula se reuniu com o Messias para conversar sobre isso. E por mais que o Rodrigo Pacheco tenha o apoio da maioria dos ministros do STF e também da cúpula, né, do Senado para integrar o Supremo Tribunal Federal, o Lula deve fazer esse movimento em favor do Jorge Messias, muito pela proximidade, né? Então, antes do saber notório jurídico ali, coisa e tal, né, competência, meritocracia, aí, ó, César Filho, o Lula quer fazer valer também a sua escolha pessoal, coisa que o Temer fez também quando levou o nosso Xandão. Aliás, nunca critiquei. Vitor, quer falar alguma coisa? Não, cara, eu não tenho muito a comentar, não. Só saber que ele ia fazer um jantar com uma meia dúzia de escolhidos do STF e achar que isso ia passar incólume, ia passar em branco, entendeu? Se ele estivesse fazendo um jantar com a meia dúzia de nós três aqui, seria uma coisa, né? Mas, sobretudo, nesse momento, se inclusive fizesse... levava a gente lá no Planalto, pô, tá aí, fica aí o convite, hein? Fica o convite. Mas, assim, nesse momento que é um momento político, não deixa de ser um momento político, ele fazer uma reunião desse tipo só com uma meia dúzia, entendeu? É óbvio que isso iria, entre aspas, vazar. E mesmo que não vazasse, para quem não sabe, lá em Brasília, as empresas jornalísticas montam plantão na frente do Palácio, entendeu? Ficam ali, se não me engano, não sei se é 24 horas. Vou até depois consultar um amigo que já trabalhou. Tem gente em plantão, tem gente em plantão. Tem gente em plantão, entendeu? Claro, para justamente que é nessas horas que a gente vê aquelas imagens lá, os vultos passando, entendeu? Fora das agendas, é dessa forma que isso é descoberto. Então, assim, minimamente, você vê o carro do ministro 1, ministro 2, ministro 3, 4, 5, 6, é óbvio, entendeu? E aí você vai esperar os outros 6. Eu não sei se foi essa divisão, vai esperar os outros 6. Foram não 4, chegaram. 4. E aí você vai... Porque tem como saber, inclusive pela placa, tem como saber quem foi que entrou. Então, não precisava nem de vaza-jato, né? Que você falou de vazamento de jantar. Eu fiquei nessa hora, quando você falou, eu pensei assim, gente, devia estar voando coxinha, voando presunto, voando um monte de coisa. Champignon. Não, mas o que você falou é perfeito, porque, por exemplo, essa notícia, dada esse vazamento dessa reunião noticiado pelo UOL, foi ao ar às 22h30. Estava acontecendo a própria reunião, entendeu? Estava terminando, na verdade. Ou seja, tarde da noite.